Em dezembro de 2012, dias antes de realizar sua última viagem a Cuba para tentar debelar o câncer que o acomete, o presidente venezuelano Hugo Chávez assinou um decreto transferindo o controle do Serviço Bolivariano de Inteligência, SEBIN, à vice-presidência executiva do país, ocupada então por Nicolás Maduro, a quem mais tarde designaria como seu herdeiro político. 7 anos depois, o SEBIN se transformou em peça central da maior crise de governabilidade que Maduro enfrenta desde que assumiu a presidência da Venezuela. De todo o aparato de segurança do Estado venezuelano, o SEBIN dá sinais de ter sido o órgão mais envolvido na tentativa fracassada de levante contra Maduro no dia 30 de abril, conduzida pelo líder da oposição e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. Ela afirma que o órgão teve papel central em revelar possíveis conspirações contra o governo e que conta com muito mais recursos do que seu antecessor, a Direção de Serviços de Inteligência e Prevenção, DSIP, substituída em 2010. Segundo Javier Ignacio Maiorca, jornalista e consultor para temas de segurança, estima-se que o SEBIN conte com cerca de empregados, cifra que também incluiria funcionários da área administrativa, não apenas aqueles dedicados aos serviços de inteligência. As suspeitas chegam ao alto escalão, ao general Manuel Christopher Figueira, que esteve à frente da direção do SEBIN até o dia 30 de abril, quando foi destituído por Maduro. O presidente não chegou a dar explicações para a demissão, mas o jornal venezuelano Últimas Notícias, cuja linha editorial está mais próxima do chavismo, informou que as reuniões para planejar o movimento teriam sido realizadas no SEBIN com a participação do general e de vários políticos opositores que estão presos em suas instalações. A imprensa venezuelana divulgou ainda, na noite do dia 30, uma carta atribuída ao militar em que ele afirma reconhecer Maduro como seu comandante em chefe, mas, ao mesmo tempo, denuncia graves problemas na Venezuela. Outro indício que aponta para um possível envolvimento do SEBIN na tentativa de derrubar Maduro foi a liberação de Leopoldo López, um dos mais emblemáticos dirigentes políticos venezuelanos presos nos últimos anos, que se encontrava em prisão domiciliar sob a custódia de agentes do Serviço de Inteligência. López disse ter conseguido retomar a liberdade graças à participação de um grupo de funcionários do órgão, o que abriu margem para a especulação de que a ordem teria partido do próprio chefe do SEBIN. Alguns dos testemunhos que colhi indicam que o próprio general Christopher Figueira teria aparecido de madrugada na casa de Leopoldo López para tirá-lo de lá. Dessa forma, os funcionários que estavam de guarda não puderam questionar a legitimidade da ordem e acompanharam López a La Carlota, o lugar em que Guaidó anunciou o início da operação no dia 30 de abril, pontua o jornalista e consultor Javier Ignacio Maiorca. Barraes diz não ter dúvidas sobre a participação de Figueira no levante e considera que ela teria impulsionado um maior envolvimento tanto do SEBIN quanto de alguns funcionários da Direção de Contra-Inteligência Militar, DSIM, da qual o militar havia sido subdiretor no caso. Após a demissão, Maduro substituiu Figueira pelo general Gustavo Henrique González López, que já havia estado à frente do SEBIN, onde trilhou uma trajetória polêmica. González López foi um dos primeiros entre os altos oficiais venezuelanos a ser alvo de sanções financeiras pelo EUA durante o governo de Barack Obama, que o acusava de cometer graves violações aos direitos humanos durante as repressões aos protestos contra o governo em 2014. Naquela época, como resposta às medidas de Washington, Maduro decidiu promovê-lo ministro do Interior, cargo que ocupou entre março de 2015 e agosto de 2016. Entre as violações denunciadas no período em que González López esteve à frente do SEBIN estão tortura física com uso, por exemplo, de choques elétricos e psicológica, com isolamento de prisioneiros por meses em celas pequenas, sem iluminação ou ventilação natural, submetidas a baixas temperaturas e iluminadas por uma luz branca acesa durante 24 horas, o que os fazia perder a noção de dia e hora. As denúncias estão registradas em uma série de relatórios, entre eles o da Organização dos Estados Americanos, OEA, sobre a possível ocorrência de crimes de lesa humanidade na Venezuela, publicado em 2018 e usado como base para um pedido de investigação feito pelos governos de Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai,
Peru e Canadá ao Tribunal Penal Internacional, TPI, em setembro. O maior escândalo da gestão foi a morte de Fernando Alba, conselheiro do partido opositor Primeiro Justiça, que em outubro do ano passado faleceu ao cair da janela do 10º andar do edifício do SEBIN em Caracas, onde estava detido. Naquele mês, agentes motorizados portando armamentos pesados interceptaram a caravana presidencial em que viajava Nicolás Maduro, gerando uma situação que poderia comprometer a segurança do mandatário, de acordo com José Vicente Rangel, jornalista venezuelano que foi vice-presidente executivo do país durante o governo de Hugo Chávez. Na ocasião, o próprio ministro de Comunicação, Jorge Rodrigues, declarou que a detenção havia sido arbitrária e irregular e afirmou que funcionários envolvidos no caso seriam desligados ou sofreriam sanções. Isso foi antes de Guaidó se autoproclamar presidente encarregado, em 23 de janeiro. Agora deve haver maior repressão e, desde já, um expurgo interno que provavelmente afetará a unidade de custódia de personalidades públicas e a unidade de contra-inteligência, encarregada de detectar qualquer movimento interno que favoreça Guaidó. A primeira coisa que González Lopes fez foi trazer de volta a equipe que havia sido destituída por Figueira. Agora, estão empenhados em localizar funcionários que não aparecem desde a semana passada e que, presume-se, estariam implicados, na tentativa de levante, por serem membros da equipe do general, afirma. A especialista acrescenta que González Lopes é considerado aliado de Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Constituinte e número 2 do chavismo. Depois do acontecido, Maduro não tem outra opção a não ser se aliar a Cabello, com quem vinha travando um confronto interno pelo poder, avalia, fazendo referência a uma suposta disputa negada por ambos os dirigentes chavistas. Barraes pondera que, no momento, Maduro não controla o SEBIN, caberia a Cabello tentar fazer com que a força policial voltasse a ser fiel à Revolução Bolivariana. O chefe do SEBIN deve ser alguém de confiança do presidente. É ele que investiga, elabora relatórios, grampeia ligações. Quando se descobre que um número importante de subordinados estão comprometidos, obviamente o governo entra em estado de alerta, diz Barraes. É como ser apunhalado no coração, porque a lógica indica que, se nesse momento havia uma rebelião militar, Maduro deveria poder contar com o SEBIN e a DGCIM, que são aqueles capazes de apontar quem é quem. O que aconteceu foi que esse órgão fundamental estava do lado de Guaidó e comprometido com a tentativa de tirar Nicolás Maduro do poder, destaca. Recuperar a confiança no SEBIN, porém, é apenas um dos desafios de Maduro diante de uma nova realidade em que, segundo as autoridades americanas, é maior o número de membros do governo e das forças armadas dispostos a abandoná-lo. Ainda que o discurso de Washington tenha como objetivo aumentar a pressão sobre o governo venezuelano, a situação do presidente se tornou mais incerta diante da fratura que ficou visível no serviço de inteligência.